falar hoje, tá? Vamos falar, né? A gente tem que falar, coisa importante. Tem que falar, vambora. Opa! Olha quem tá aí. MM no ar nesta quarta-feira. Isso aí eu vou perguntar sempre. Até eu morrer, cadê o pianista O pianista está na escola, na escola? Tá passando bom. um calor que faz, como diria o outro, faz um calor ensurdecedor aqui em Jundiaí, 37 graus nesse momento. Muito bem. Então, foi, né? É, é isso aí, garantido. Vamos lá, Diego Iwata Lima. Olha, vamos lá. Vá para a coluna do Diego na Trivela. Como é que faz para a galera te achar aí, Diego? Fala os suas redes Ó, sociais aí, que tá meio pequeno aqui para mim. enquanto o Twitter não volta, no Threads, Diego underline Iwata e no Blue Sky, Diego Marada, que era o nome do meu antigo Twitter também. E a Trivela, Muito bem, trivela.com.br/Palmeiras, vai direto para as notícias do Palmeiras. perfeito. Bom, você vai ler lá uma entrevista que ele fez com o ex-presidente Beluso e informações sobre o Caio Paulista, a gente vai trazer aqui também. Bom, nosso primeiro tema é o seguinte, pedindo para você deixar o like, se inscrever no canal e lembrar que a Tintas Gonçalves tem tudo para você na linha automotiva e também para sua casa. Quer pintar o 7, o 77, o 7077, entendeu? A Tintas Gonçalves tem para você, tintasgonçalves.com.br, coloque seu celular nesse QR Code e fechando a compra você vai ganhar um desconto. Massa vai te dar um desconto. Diego, bom, Caio Paulista volta para o jogo de sábado, Mike voltou a treinar, Lomba voltou a treinar, Gabriel Menino voltou a treinar, o Estevão joga contra o Red Bull, anote isso aí, tá bom? Uhum. E nós não teremos o Rios, está suspenso no jogo contra o Galo. Galo que joga nesta quarta-feira contra o Fluminense e na quarta-feira seguinte contra o Vasco. Então, se alguém sair com uma dorzinha na orelha, o Galo não tem chance de ser campeão brasileiro. Imagino que o Palmeiras terá um time alternativo pela frente. Mas, sem pensar nos outros, pensando na gente, sem pestanejar, seco para você, quem você escala na vaga do Zé Rafael? Ato falho. Na vaga do Rios para sábado. Eu acredito que vai ser o Zé Rafael mesmo, Massa, mas assim, muda muito Ah, a lembrei um negócio, característica. hein? Ele vai ser julgado quinta-feira, amanhã, nesta quinta. É. Então, Em, Aí aumenta a chance do Fabinho, que eu acho que até em termos de característica poderia trazer um pouco mais de dinâmica, né? Eu gosto muito do futebol do Zé, mas acho que ele encaixa menos com esse estilo de jogo, porque ele é um jogador um pouco mais lento, né? Na maneira como ele tá hoje em dia, né? O Zé é um grande jogador, né? Não vou dizer craque, craque a gente guarda para alguns poucos, mas um excelente jogador. E naturalmente seria ele, né? Mas aí é engraçado, né? Que o Palmeiras ele recuperou, voltou ao seu melhor futebol, justamente sem o Zé e o Rafael Veiga. E aí os dois estariam em campo agora, né? Depois de terem se tornado reservas, os dois estariam em campo agora, porque o Veiga vai seguir no time com a ausência do Estevão, né, Massa? E você? É o Zé mesmo para você ou é o Fabinho? não, eu escalaria o Fabinho. Não escalaria o É. Zé Rafael. Eu acho que está na hora do Fabinho ter a oportunidade dele. O Zé a gente já conhece, não é nada contra ele, né? Mas Uhum. neste momento escalaria o Fabinho. Ele entrou bem, no último jogo, gostei da forma como ele entrou, né? Na Precisa, né, Massa? vitória. Tá na hora dele começar a ser mais aproveitado, né, cara? Ele é um É, jogador mais rápido, com mais vitalidade, né? Não é ruim com a bola no pé, a gente às vezes fica com essa impressão, não, mas não é, né? ele carrega menos a bola, faz o jogo andar mais rápido. Eu queria ver o Fabinho. Tá? Eu Também. fiz uma enquete no canal que vos fala Olha lá. e está dando Zé Rafael 62%, Fabinho 18%, Gabriel Menino 3%, o Figueiredo 4% e o Veiga de 8, 13%. Cara, Veiga de 8, 13% dos votos, mais de 1.000 votos. Cara, eu só faria isso numa coisa muito se tiver, putz, precisa fazer o gol, não fez ainda, aí solta o time. Eu escalaria o Fabinho de vez, certo? Eu acho que pensando na dinâmica de jogo é a melhor opção. Acredito que se ele tiver, se o Abel tiver o Zé Rafael em mãos, em condições, ele vai escalar o Zé Rafael. Mas pro jogo do Palmeiras, pensando que já perdeu o Estevão, acho que o Fabinho encaixa melhor na dinâmica do time também, mas.
Beleza. Registrando também que o Felipão esteve hoje na academia de futebol com o Carlos Pracidelli, o Dudu foi lá, tirou foto e tal. O Felipão tem um peso, né? Tem uma presença muito grande, muito forte no Palmeiras, né, Diego? Sim, ele é. Eu tive o prazer de entrevistá-lo, né? Às vésperas do Mundial, o segundo Mundial que o Palmeiras jogou sob o Abel, né? Falamos um pouco sobre o time de 99, falamos um pouco sobre o Mundial propriamente, né? Como foi a experiência dele com o Mundial. E ele fala do Palmeiras como palmeirense, né? É muito legal ouvir, né? A gente sabe que é o gremista, né? Que nasceu no Sul, mas ele fala do Palmeiras como um palmeirense. Então é muito satisfatório como torcedor ouvir ele falar: eu adorava a nossa casa, que era o Parque Antártica. Aquilo era uma maravilha. Eu adoro o Allianz Parque, mas por mim nunca tinha derrubado o Parque Antártica. Fala do É, Palmeiras, nós palmeirenses, é muito gostoso ouvir isso, né? eu acho que o Felipão, nessa era moderna, né? Sei lá se é era moderna, mas desde que eu me conheço por gente, desde 76, vendo o Palmeiras, ele e o Abel são os técnicos que mais incorporaram o Palmeiras, né? Pro bem e pro mal, São, né? As sim, coisas boas sem e as dúvida. coisas ruins, né? Bom, Não, meu caro, não à toa eles se identificam um com o outro, né? O Abel gosta muito muito, dele também, né? sim, sem dúvida. Meu caro, é o seguinte, eu tenho visto o seguinte, as pessoas estão muito preocupadas com o Botafogo, né? Ah, o Botafogo, 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 os palmeirenses. Eu, pelo menos, esse é o recorte que eu tenho, que é no canal, ainda não é um canal, né? 500 mil, 1 milhão de inscritos, vamos chegar lá um dia, mas no meu recorte aqui, o Felipe Melo, aquele lance, não sei o quê. Eu, Paulo Massini, por ser jornalista, eu aprendi a me preservar um pouco. Então, eu penso no Palmeiras, porque se o Palmeiras ganhar os 11 jogos, ele vai ser campeão e não depende de ninguém. Isso é uma questão. A outra questão é que também é preciso estar preparado, porque um time que toma 6 gols em 2 jogos de Copa não merece avançar. O Palmeiras teve perto ali de continuar nas Copas e tal. É outra questão. E a terceira questão é que o torcedor Paulo Massini, ele vai ver tarô, essas coisas e tal, mas isso eu não posso, porque a minha profissão não é essa. Então eu vou no jogo a jogo. Como você encara essa situação do pontos corridos? Como você vê? O que você faz? Como que você cuida disso? Fica lá no Botafogo também, vendo o jogo, dá uma olhadinha, ou não? Massa, eu vou fazer uma confidência aqui. Eu não vejo Confesso. jogo a jogo. Eu não vejo jogo a jogo. Eu vejo como uma coisa mais holística, assim. Bizarro falar isso, né? Holístico. Mas o que que eu penso? Eu entendo o campeonato de pontos corridos como um campeonato, claro, que ele muda a cada rodada, né, em termos matemáticos, mas de uns tempos para cá, desde que o Palmeiras ganhou o de 16, foi o primeiro que o Palmeiras ganhou nesse formato, eu comecei a prestar atenção nos cenários dos outros clubes e no cenário do Palmeiras ao mesmo tempo. E meio que fazer um cruzamento disso do ponto de vista, como dizer, eu entendo que assim, eu vejo como o Palmeiras está jogando, o clima do Palmeiras, os resultados do Palmeiras que estão vindo, e como eu entendo que se vai se refletir. E chega uma hora que eu não vejo mais o adversário. Eu vejo o Palmeiras, percebo, esse time não vai mais perder. Esse time não vai mais perder em casa, por exemplo. Aí eu vou olhar para a tabela, pô, fora. Pode perder esse, pode perder esse, pode perder esse. Mas eu entendo que no ano passado, por exemplo, contra o Botafogo, eu internamente decretei para mim, quando o Palmeiras ganhou do Botafogo, eu decretei, o Palmeiras vai ser campeão brasileiro. Porque eu entendo o campeonato de pontos corridos como uma soma rodada a rodada, mas eu entendo muito também como uma questão de anímica, uma questão de espírito do time mesmo. E eu acho que grandes times, quando eles pegam o espírito da conquista, é difícil parar. E o Palmeiras, eu acho que pegou esse espírito. Eu acho que pegou essa trilha. Eu acho muito difícil o Palmeiras ter uma sequência de resultados negativos que colocaria ele abaixo hoje, entendeu? E eu não vejo, por exemplo, o Botafogo se eliminado, que eu não acho que vai acontecer, mas o Botafogo se eliminado, se mantendo com a mesma força
força mental que o Palmeiras tem. Eu acho que o Palmeiras é o time mais forte mentalmente, porque é o time, inclusive, que está menos devedor à sua torcida do que qualquer outro, é o bicampeão brasileiro, né? E por mais que tenha sido eliminado das Copas, isso gere uma questão, o campeonato agora é outro. Estamos falando de campeonato brasileiro. E se falando de campeonato brasileiro, esse time sabe jogar esse formato, o Abel encontrou a maneira de jogar, e é claro, eu já disse isso no último programa, digo de novo, para mim o Palmeiras é o maior favorito à conquista, não mudei esse pensamento ainda, porque os acontecimentos do campeonato ou dos campeonatos não me levaram a uma mudança. Mas eu não sou um cara de ver muito jogo a jogo, não. Eu pego meio que o feeling assim. É claro, isso é o Diego como torcedor. O Diego como jornalista, evidentemente, faz um cálculo, faz as suas projeções ali, baseado enfim, na parte científica da coisa. Mas como torcedor, quando eu falo, e até como comentarista, quando eu falo, porque às vezes nos programas as pessoas falam, né? Nas mesas redondas, ou mesmo entre nós aqui, quem vai ser o campeão? Faça uma projeção. Para mim, vai ser o Palmeiras. Eu vejo o Palmeiras tricampeão brasileiro. Não tenho muita dúvida disso, não, mas é claro, pode acontecer. O Estevão pode não só perder esse jogo, como perder mais 5, não sei. Entendeu? Pode machucar o Everton, pode machucar os dois zagueiros, mas quando eu paro para pensar no que pode acontecer de imprevisto com o Palmeiras e das contingências que o Palmeiras tem para cobrir, eu acho muito difícil o Palmeiras não ser campeão, Massa. Agora, tudo pode mudar de uma rodada para outra, né? Existe esse aspecto que não pode ser deixado de lado, mas na hora de cravar assim uma previsão mãe de Ná, eu pego muito esse feeling. E meu feeling do Palmeiras é o Palmeiras campeão. E aí, pensando que os outros clubes que disputam têm outras coisas para pensar, né? Perfeito, amigo, desculpa. Bom, desculpa aí. É isso, meu caro. Bom, ó, tem uma questão aí que é fundamental. Nesta quarta-feira, o Caio Paulista foi à delegacia e prestou o depoimento. Ele que Uhum. está se defendendo das acusações da ex-namorada, mãe de uma das filhas dele, Clara Monteiro, sobre as agressões que ela teria, sempre no condicional, sofrido quando ainda estava com o Caio. Então, tem uma reportagem completa na Trivela. O Diego teve acesso a todos os depoimentos. Cara, me pareceu aqui, Diego, que a relação de ambos não era boa. Isso não vem ao caso. Mas ele tem bastante documentos aqui também, né? Coisa complicada, né, rapaz? Que coisa É, complicada. eu li o depoimento dele na íntegra, né? Conforme redigido pelo escrivão de polícia, acho que até uma escrivã de polícia, se não me engano. E o que Uhum. ficou claro para mim é que o Caio, a Clara, quando ela fez as afirmações dela, e não estou dizendo que ela é mentirosa, não é esse o ponto. Não estou nem dizendo que ele agrediu ou não agrediu. Quem tem que decidir isso é a polícia e a justiça posteriormente. Mas o que está claro para mim é que o depoimento dela tem falhas, tem erros de data, tem erros de acontecimentos, tem afirmações que ela fez de um modo e aconteceram de outro, porque ele consegue comprovar. Ela fez afirmações inverídicas sobre, por exemplo, a questão da pensão alimentícia. Ele comprovou com um comprovante bancário que o depósito da pensão tem sido feito. Ele comprovou que um dia em que ele mostrou uma foto, por exemplo, de um dia que ela disse tê-lo agredido, que ele tem uma mordida, uma agressão no braço também, e a foto com data, enfim. Datas que ele diz que ele estaria em tal lugar, ele mostra que ele estava com o Fluminense concentrado. Então, é claro, isso não quer dizer que ela está mentindo, né? Ele mostra um print de uma conversa deles, em que ele mostra um print que tem falas dele que não constam no print dela, que só traz algumas falas dele. Então, existem algumas inconsistências em relação a inconsistências no depoimento dela, nas afirmações dela, em relação aos documentos trazidos pelo Caio. Agora, isso que você colocou, Massa, é muito claro. Assim, o relacionamento dele sempre foi turbulento, eles estavam rompidos e voltaram e reataram algumas vezes, Sim. mas ela tinha uma relação boa com a família dele, por exemplo.
ele tinha uma relação boa com a família dela, enfim, existia ali um contato, uma convivência familiar entre eles. Sim. E assim, eu acho que não nos cabe pré-julgar o Caio, ou muito menos a Clara, né? Eu tenho a tendência a sempre ficar ao lado da pessoa que está se colocando como vítima no primeiro momento, como um acolhimento. Não necessariamente como dar total crédito, porque a gente sabe que existem questões, pessoas que afirmam terem sido vítimas de agressões assim ou assado, e depois se comprova que não foi bem assim. O Dudu é um caso É, recente, né, que acontece. Mas eu, Massa, eu até falei isso e fui bastante massacrado nas redes sociais, né? E o Palmeiras não fez o que eu faria se fosse gestor. E, enfim, não estou aqui defendendo que estou certo ou que estou errado. Eu teria afastado o Caio para ele se focar melhor na defesa. eu Pra não. que... Pois é, você não, o Palmeiras não e muita gente não. Por Tudo quê? bem. Porque parte do pressuposto que a presunção de inocência para mim continuaria, ele continuaria sendo inocente para mim, na minha Sim, presunção. Ele é inocente se prova o contrário. Mas eu acho que é uma coisa muito grave para o cara trabalhar normalmente. Aí, contudo, o cara diz: não, eu estou bem para trabalhar. Mostra documentos para a Leila, mostra documentos para o Barros, mostra documentos para todo mundo lá, e que comprova que está certo, que ele tem razão no que ele está falando. E uma coisa interessante, né? Na segunda-feira, a Leila falou com todas as letras que ela não vai fazer nada e que as pessoas não partem, não pensam na possibilidade dele ser inocente. E que havia provas muito robustas. E são as provas que algumas a gente teve acesso hoje. E lá dentro do Palmeiras, já há algum tempo eu tinha sentido isso, conversando com algumas fontes. Existe uma crença muito grande, de que ele é inocente no caso. De que não cometeu as tais agressões que são imputadas a ele pela Clara. Então, um clube presidido, um clube sério, com um departamento jurídico forte, robusto e competente, presidido por uma mulher, não iria, em teoria, tomar uma atitude de manter o cara, de não fazer nenhum tipo de afastamento e nada, se eles não tivessem alguma garantia um pouco mais robusta, né? Para usar um termo até que a Leila usou. Então, enfim, mais uma vez, não cabe a gente julgar, né, Massa? Né? Cabe a polícia investigar e a justiça julgar. Mas o depoimento do Caio traz muitas. Consegue rebater muitas afirmações da Clara de maneira bem contundente. Assim. Perfeito, meu amigo. Tá aí. Eu não afastaria, porque se eu tivesse, se vou me colocar nessa questão, se eu tivesse sendo acusado de algo, eu Uhum. continuar trabalhando. Se eu não Não, tiver condição, beleza. é o que muita Coloquei gente coloca. E sem, quando eu digo sem. afastar, não é suspender pagamento do cara, não é Não, tirar, não, é não é tirar do demitir. jogo. Tirar do Entendi. trabalho. Sim. Pode até trabalhar, mas tirar do jogo, se for o caso, para o cara poder, sei lá, de repente, se concentrar melhor na defesa dele, enfim. Enfim. Mas é uma posição minha, tá? O Não, Palmeiras não tudo fez, bem, e eu nem acho que o Palmeiras está entendo. errado por não ter feito. Eu entendo a sua posição, e a minha posição não significa desqualificar quem está acusando o cara, de antemão, Sim, né? sim. Porque nós somos homens, né? A gente, o que as mulheres passam, os relatos são gravíssimos, né? Não ela, especificamente ela, mas no geral. Então, a gente tem que ter cuidado com isso. O mundo está mudando, né? Está mudando demais. Bom, meu caro, a gente tinha combinado três temas. O primeiro já falamos, o segundo também, o terceiro eu esqueci. Você pode, por gentileza, me lembrar? A gente ia falar do quem vai entrar no lugar Ah, do. lembrei, você esteve com o profissional que gerencia a carreira do Hendrick, Isso, do Vitor isso. Reis também, né? É, na E, verdade, e foi eu conversei com o. Ele é o diretor de operações da Rock Nation. A Rock Rock Nation. Nation, isso, a Rock Nation é uma agência de agenciamento de talentos internacional. Ela foi fundada pelo Jay-Z, que é o marido da Beyoncé e é um dos caras mais poderosos da indústria da música, e ele entrou para essa parte de esporte, com a Rock Nation Sports. Ele agencia caras tipo De Bruyne, tipo caras gigantes, e peguei até uma listinha aqui de quem são os caras, porque são caras muito grandes. Lukaku, De Bruyne,
Pô, de futebol americano tem vários, da NBA tem vários. Realmente a Rock Nation é uma empresa gigante. Pô, da NBA tem o LaMelo Ball, tem caras que são assim muito grandes no esporte internacional. É, você foi falar E com ele, comprou, da comprou do a MM TF, também. a Rock Nation comprou a TFM, que era a antiga Traffic, né? Boa. E aí os executivos da Traffic foram absorvidos pela Rock Nation, e entre eles está o Thiago, que é o COO da Rock Nation, né? Que é o diretor, é diretor de operações, né? Que CEO é uma sigla em inglês, que é Chief Operational Officer, mas o Thiago Freitas é diretor de operações no Brasil. E essa agência pegou o Vitor Reis, esses tempos Sim, agora, recentemente, para ser. vi. E tem o Vitor Júnior, o Vinícius Júnior já, e o Hendrick, que agora pegou o Vitor Reis. E vai construir a imagem do Vitor Reis, entre aspas, como produto, como fez com o Hendrick, né? O Hendrick, do Hendrick, muita coisa foi pensada ali sobre como ele ia se portar, a estratégia dele de patrocinadores, com quem ele falaria, de acordo com um personagem que é criado para ele na mídia. E o Vitor Reis vai passar por algo parecido. Quem vai fazer esse trabalho é o Fábio Wolff, que é um outro executivo Sim. de marketing com quem eu também vou conversar. O Fábio eu conheço. E eu conversei com o Thiago agora, que é da mesma, enfim, trabalha com o Fábio nessa questão, né? E o que ele colocou para mim, que achei muito interessante, é que o Palmeiras assumiu hoje um protagonismo nas categorias de base que era do São Paulo. O Palmeiras pegou esse lugar do São Paulo, né? Antigamente, quando se falava de eu tenho um garoto numa escolinha e, pô, queria que você não consegue colocar ele no São Paulo para mim? Não consegue colocar ele em Cotia para mim? E hoje não tem mais isso. Hoje o Palmeiras é o destino que todo mundo quer. Hoje pensa-se em colocar o jogador no Palmeiras. Então, ele até usou o exemplo de Rondônia a Caxias do Sul. Se você tem uma escolinha, você tem um jogador, você quer colocar ele no Palmeiras, porque o Palmeiras criou um selo de excelência para si como destino para os jogadores. E ele explicou, entre outras razões, por que o Palmeiras se tornou esse grande destino. Né? Ele falou: o processo de aprovação do jogador do Palmeiras é muito mais rápido, não tem burocracia, é muito ágil, a captação é muito ágil, porque não tem tantos olheiros assim. Até achei curioso falar, né? Você tem uma rede muito grande de olheiros, não é ágil, porque cada olheiro vai te trazer um punhado de jogadores que vai precisar ser filtrado ainda, e o Palmeiras não. O Palmeiras tem alguns olheiros para algumas regiões do Brasil muito pontuais, e esses caras, na hora de aprovar um jogador para trazer para o clube, é muito mais fácil. Processo interno de aprovação no Palmeiras também, de promoção. O Palmeiras não promove para o seu time de cima só os grandes talentos. Jogadores que têm que brigar para conquistar espaço também sobem. Então, o Garcia e o Vanderlan não são cracassos de bola, mas são bons jogadores. Então, esses caras também sobem. Não sobe só o Hendrick, não sobe só o Luiz, não sobe só o Estevão, sobem outros caras. E o Palmeiras faz isso de uma maneira muito bem, muito bem pensada, né? A estratégia do Palmeiras é muito boa. Então, essa matéria vai sair amanhã na Trivela, se vocês puderem. Acho que vale a pena acompanhar, porque fala muito sobre como o Palmeiras se tornou o lugar que o Palmeiras ocupou, né? E o fato do Palmeiras ter ultrapassado o São Paulo é realmente muito, muito relevante, né? A gente de uma época em que, quando a gente acompanhava, por exemplo, isso para o próprio João Paulo Sampaio me disse, né? Quando ele foi, que é diretor da base do Palmeiras, quando ele era jogador da base do Vitória, quando saiu o sorteio e tava o Palmeiras no grupo, os caras comemoravam. Puta que pariu, vão pegar, porque o Palmeiras era a baba das categorias de base. O Palmeiras não revelava ninguém, eram times ridículos. Por outro lado, jogar contra o Corinthians do Terrão, contra o São Paulo de Cotia, era os meninos da Vila, havia esse receio. Hoje em dia, não. Hoje em dia, o Palmeiras pegou esse protagonismo, né? E não é por acaso que o Palmeiras tem revelado os grandes jogadores que tem revelado e feito as grandes negociações que tem feito. Tudo isso é parte de uma credibilidade que o Palmeiras conquistou a partir do o mercado começou a ver que jogadores do Palmeiras chegavam mais bem preparados para, enfim, para a Europa, né? Mas ele tem coisas que para a gente são tristes, por exemplo. O jogador tem que chegar cada vez mais cedo no futebol europeu, faz essa defesa. Então é curioso como ainda, né, apesar do nosso futebol ele atrair atenção, ser um futebol muito rico em termos de talento, para o ponto de vista do futebol internacional, ainda é visto como um mercado incipiente, né? Não produz. Por isso que eles pegam os jogadores cada vez mais cedo, porque eles entendem que o jogador indo para o profissional aqui,
ele vai perder parte do desenvolvimento que ele poderia ter na Europa. E não deixa de ser uma verdade, né, Massa? Ainda tem muita disparidade de um gramado para o outro, ainda muitas datas, né? Então, realmente ainda tem todas essas questões, né? Feito, meu amigo. Tá aí, mais uma boa notícia para a gente fechar aqui o nosso papo. Esse reconhecimento do mercado de que é um círculo virtuoso, né? Que precisa ser alimentado e mantido, né? Porque nós estamos vendo o que aconteceu com a base do São Paulo, com o Corinthians e tal, e é uma responsabilidade também para quem lá está. Beleza, Diego? Um abraço para você, hein? Outro, Massa. Até semana que vem. Valeu, MM volta na semana que vem. Um